uma aparição luminosa do argentino, pelo menos para mim, né, que estou aqui na luz. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá, 10 minutos. Era tão fácil. Bom, olha só, coisinhas rápidas sobre memórias de um sargento de milícias. Cara, depois de 2 anos, ou enfim, no segundo ou no terceiro ano, o exercício que a gente faz é justamente olhar para o que a banca ainda não cobrou. Dificilmente eles cobram 2 vezes a mesma informação. Ou seja, algumas coisas que são interessantes nesse livro que é o URGS e que a banca ainda não cobrou. 3 eventos que eu acho interessantes. E daí eu estou falando, isso é perfil, evidentemente, né? O meu perfil, né? E esse lá pelas tantas é a dica que eu estou dando, é que vocês peguem esses slides e amanhã deem uma olhada nisso aqui, já que eu tenho só 10 minutos. Bom, o pai do Leonardo ainda não caiu. Essa é uma boa questão. O pai do Leonardo, que ocupa 40% do enredo no começo do livro. Ele é um personagem importante, não é o protagonista, mas é um dos protagonistas. Ele tem algumas circunstâncias e algumas características importantes. Por exemplo, o fato de que ele é um namorador inveterado, o fato de que ele é um babão, o fato de que ele não vive sem uma relação amorosa. Isso é uma paródia, isso é um deboche, evidentemente, né, daquele ultra-romantismo. Esse é um livro que tem boa dose de realismo, ou que debocha do ultra-romantismo. O pai do Leonardo é justamente esse personagem que vai lá pelas tantas ter uma conduta um tanto quanto sexualizada em demasia, ou um tanto quanto afetiva, um tanto quanto amorosa em demasia. Ele tem várias mulheres ao longo da trajetória, lembrar, né? Então ele é um babão, ele é um namorador inveterado, aquele indivíduo que acha que a realização amorosa e afetiva é o sentido da vida. Cuidado com o pai do Leonardo, que ele pode aparecer. Lembrar, evidentemente, aquelas que são, lá pelas tantas, né, os pares amorosos e os pares românticos dele. Eu destacaria pelo menos uma, a cigana. A chance de aparecer a cigana é enorme. Cuidado com a relação dele com a cigana, cuidado com o fato de que é o padre quem rouba a cigana dele. Isso também seria importante, porque mostra esse Brasil que já começou a mostrar o Gregório de Matos, ou seja, um Brasil degradado, um Brasil evidentemente visto pelo ponto de vista aqui do deboche, da ironia, pelo ponto de vista da irrisão, digamos assim. O Arranjei-me do Padrinho é um outro capítulo que eu acho bem importante, ou seja, porque mostra lá pelas tantas que funda um tipo brasileiro, embora ele seja português e esteja vindo para o Brasil, evidentemente, para morar aqui, ele tem como norma de conduta o jeitinho brasileiro, embora ele não seja brasileiro. Ele tem literalmente aquele jogo e aquela maleabilidade moral, ou seja, lhe é investido uma quantia razoável em dinheiro e ele fica com essa quantia sem entregar para aquela que seria a dona, que é a filha, né, do capitão, que evidentemente morre e que deixa ele incumbido dessa tarefa. Ou seja, é o jeitinho brasileiro, né, que está sendo fundado para esse português que vai vir morar aqui no Brasil. E esse jeitinho brasileiro vai ser a conduta de uma série de outros personagens. Ou seja, essa é um começo, uma espécie de genealogia do modo de proceder brasileiro. Destacaria esse capítulo como uma possível aparição, bem importante. Resumo, o primeiro emprego do Leonardinho e o modo pelo qual ele consegue. É a parteira, a tia, a madrinha que consegue para ele, e como é que ele encara, ou como é que se encara o modo lá pelas tantas de trabalhar. Isso seria interessante. Por exemplo, né, ele não vê no trabalho o que vê, por exemplo, no europeu. O Dante vê no trabalho, evidentemente, algo que enobrece e dignifica o homem. Cara, o Dante não é um brasileiro nato, assim como eu não sou. Evidentemente que o Brasil vê no trabalho um desadouro ou uma tarefa a ser carregada, um mal necessário. Lembrem que a madrinha fala para o Leonardinho que trabalhar é ruim, que é um mal necessário para que ele escape do Vidigal, que quer pegar ele por ser vadio. Então isso é bem importante porque mostra um pouco daquele romance que tem como norma de conduta, que tem como base para a interpretação. A picaresca. Ele é pícaro, ele é malandro, ele é safado, ele é extremamente, cara, improvisador. E isso é o brasileiro. E ele vê no trabalho uma necessidade a ser cumprida e não algo prazeroso. É um romance da malandragem, não esqueça essas duas características. Picaresca por um lado, esperteza, né? Jogo de cintura, malandragem, é o romance da malandragem. Poemas. Não esquecer também que nessa visão meio humorada e onde as personagens elas não são punidas no final, o Leonardinho, que é um canalha, acaba sendo, né, lá pelas tantas lá no final, ele acaba sendo, né, quase que premiado com um casamento, com um amor, é um final bastante romântico e que de resto ele acaba recebendo duas heranças. Acaba super bem, apesar de ser um baita canalha durante boa parte da vida. E eles sempre colocam a raia miúda, ou seja, personagens oriundos de uma classe bastante desprivilegiada. Estilo flandetinesco e cuidado. Última dica aqui minha sobre esse
livro. A linguagem é dinâmica, objetiva, sem erudição e bastante irônica. Essa é uma característica que a URGS ainda não cobrou e que pode aparecer nesse romance. Outra obra interessante aí, Contos Gauchescos, né? O Dante está apostando. Qual é o teu conto, Dante? Esqueci, porra. Então não entendeu, não é o Dante que está falando aqui, evidentemente, né? Eu acho que caiu um boi velho, dou uma dica aí, já anotem aí, que para mim é o conto que vai cair. Coisas importantes. De novo a Rainha, a visão dos de baixo, a boa vontade de um peão, que não vê com boa visão ou com bons olhos os estancieiros. Isso fica muito claro lá no Boi Velho, que o Silva, que são políticos e que são estancieiros, matam, evidentemente, né, aquele companheiro de 3 gerações, que é o Cabiúna, que é o boi que levava eles para a Sanga para tomar banho nesse calor. Nada mais circunstancialmente importante nesses dias quentes de Porto Alegre. Imagina se tivéssemos um Cabiúna, né, para nos levar até para a Citeira, já estava valendo, né, para tomar banho. Pois eles matam o amigo de 3 gerações justamente por causa do dinheiro ínfimo que ia render o couro do boi. Então, a Raia Miúda, boa vontade do narrador, que é o Blau Nunes, com peão, Tantão Lopes, Juca Picumã e tantos outros personagens que são da Raia Miúda e que representam muito bem a visão de mundo dessa Raia Miúda. Isso seria interessante. Valorização de um narrador que é extremamente experiente, um velho de 80 e tantos anos, presença de um interlocutor que não fala, mas que está sempre presente, isso é bem importante. A história é um pano de fundo, isso já caiu muito no interior. Parte das bancas como o PF, enfim, né, Federal de Pelotas e tantas outras, né, no passado já cobraram isso. Cara, apesar de haver história, ou da história ser, evidentemente, né, parte dos contos, ela é só um pano de fundo, ela não está no primeiro plano. Isso seria interessante. E os contos que tem como ponto de partida, paixão e morte, eles são bem importantes, evidentemente. Boa parte dos contos tem o que diz o narrador Valmunes: mulher é precipício dos homens. Homens se perdem por conta das mulheres, normalmente, quando isso envolve paixão. Uma vez apaixonado, boa parte dos personagens, e isso são 5, 6 contos dos mais importantes pelo menos, vão girar justamente na morte dos personagens protagonistas, por conta, evidentemente, né, dessa relação entre amor, ódio, demasiada paixão e, evidentemente, ciúme. Bem importante essa relação. A paixão que gera e que acarreta a morte. Última dica sobre os contos gauchescos. O gaúcho, cuidado, ele é visto de uma maneira verossímil, porque ele não é só, digamos assim, ele é alardeado como um ser honrado, leal e trabalhador. Ele também é visto como um personagem que tem, digamos assim, toda uma gama de sentimentos e de características negativas. Por exemplo, ele é preconceituoso contra a mulher e contra o negro, ele é violento em demasia, né? Isso está muito ligado à questão da honra, lavar a honra com sangue, e ele é extremamente mulherengo. Vide o negro Bonifácio, que é a aposta do Dante. Lembra aí, Dante? Resumo: o negro Bonifácio tem uma tendência idealizadora, mas ele não é só idealizado. Há uma tendência de idealização do gaúcho, principalmente o gaúcho do passado. Uma visão nostálgica. O Blau Nunes é o genuíno tipo gaúcho, né, 88 anos, hoje está modificado. Então tem essa visão, evidentemente, bastante nostálgica. Tendência de idealização, mas também gosta de uma maneira verossímil, como um ser que tem lá seus defeitos, e isso não é escondido. Agora, essa terceira leitura, Boca de Ouro. Algumas questões. Vou ser cirúrgico. Cuidado com essas palavras. Todo mundo conhece aí, né, evidentemente, leu, se dedicou até esse momento. Se não se dedicou, amanhã é um bom dia para isso. É uma peça, dá tempo da gente ler em 3, 4 horas. O enredo, né, não vou contar o enredo aqui. Cuidado com a banca da URGS, ela é muito malandra. Melhor vestibular, evidentemente, do Estado. Cuidado com esse tipo de questão, onde a gente tem, por exemplo, eu lembrei que tem esse lado. Que lindo, né? Olha que lindo, eu deveria ter sido mais sutil, né? E não ter falado, mas enfim, que se foda. Cara, olha só, cuidado com essas questões. A banca sabe como é que faz para errar. Ela pega características e vai mostrando as palavras que não estão no teu vocabulário sobre uma obra. E daí tu leu a obra e mesmo assim tu erra. Tom hiperbólico, o que significa? Se ama muito, se odeia muito, se é muito apaixonado. Tudo aqui é muito exagerado na peça. Isso dá um tom hiperbólico, adora se falar sobre isso nas peças do Nelson Rodrigues. Estilo folhetinesco, o tempo inteiro tem aqueles lances melodramáticos. Por exemplo, né, a Guiomar Lezeca, né, ela critica muito fortemente no primeiro momento o Boca de Ouro, e no segundo momento, quando ela descobre, daí no segundo ato que ele morreu, ela chora e diz, né, meu Boquinha, mataram meu Boquinha. Estilo extremamente melodramático, só se tem um lance, tem vários nesse tom.
Manipulação psicológica, o personagem mais forte psicologicamente é o Boca de Ouro e ele manipula psicologicamente todo mundo, principalmente a Guigui, Celeste e também o namorado da Celeste, né, o marido, que é o Leleco. Há uma manipulação psicológica, o mais forte domina os demais e se utiliza dele a maneira como quer. O Boca de Ouro é o que mais manipula. Mas os outros também. Aqui ninguém é santo, evidentemente, nessa peça. Depravação e fetiche, todo mundo quer todo mundo, e principalmente o Boca. A sensação que eu tenho, literalmente, é que todos querem dar para o Boca. Até eu tive medo de querer dar para o Boca, né? De tão, né, pegador que é o Boca. Não tem mulher que não queira, né, dar para o Boca. Tanto no extrato mais sutil e mais, né, socialmente privilegiado que é a Celeste, os pobres e também os ricos. A grana fina fica claramente lá no final da peça.